Olá, muito boa tarde. O Grupo Vita está a trabalhar com os catequistas e professores de educação moral e religiosa católica no sentido de aprofundar a sua capacitação na identificação de casos de abuso e tornar os locais educativos em ambientes seguros. É um tema que vamos analisar dentro de instantes com os nossos convidados. Para já, a rubrica de Dom Manuel Clemente sobre a história e a celebração dos jubileus. Marcamos encontro com Dom Manuel Clemente em cada semana para ouvir a história do jubileu e assim acontece também neste dia. Muito boa tarde, Dom Manuel Clemente. Obrigado por nos apresentar a história, não só do jubileu, mas também a que circunscreve essas celebrações, não é? E que é muito rodeia. importante, Paulo, é muito importante, até para a compreensão da própria base cristã, dos próprios evangelhos. Elas têm que ser compreendidas no tempo em que Jesus Cristo viveu, até para se entender verdadeiramente o significado do que disse e do que fez. A mesma coisa acontece com estes acontecimentos e com os jubileus. Todos eles têm a ver com a condição epocal. Há ali uma proposta, com certeza, que é uma proposta de fé, uma proposta de penitência, de reconciliação com Deus, que está dentro do espírito do jubileu, mas isso verifica-se em cada tempo e em cada circunstância. E como vimos no último programa, o jubileu do Papa Sisto IV, em 1465, tinha sido um jubileu com pouca afluência em comparação com os outros, por causa daquelas circunstâncias que eu também apontei, o perigo turco, enfim, a desilusão em relação àquela possível união com os gregos que tinha sido, enfim, de alguma maneira afirmada no Concílio de Florença, nos anos 40, enfim, tudo aquilo tinha ido, digamos, por água abaixo. E agora, no entanto, em 1500 vai ser um jubileu com muita concorrência, vai imensa gente. Com Alexandre VI. E com um Papa que não era especialmente fervoroso, era muito mais um príncipe do Renascimento, como os outros príncipes, do que propriamente assim um homem de muita fé e de muita presença católica propriamente dita. Estou a falar do Papa Alexandre VI, um Papa que nós aqui conhecemos em Portugal, porque foi ele que fez aquela limitação dos territórios ultramarinos entre Portugal e a Espanha, o famoso Tratado de Tordesilhas, não é? Foi aprovado por ele, no entanto, enfim, era um príncipe do Renascimento, mais do que propriamente aquela imagem que nós temos de um pastor inteiramente dedicado ao Evangelho, etc. Enfim, mas o que é certo é que ele convoca o jubileu em 1499 e depois ele vai desenrolar-se ao longo do ano de 1500. E, repito, com muita afluência de gente a Roma. É uma Roma já completamente renascentista no aspecto monumental, no aspecto artístico, e o próprio Papa era um patrocinador dessas artes, e faz tudo aquilo que estava previsto fazer nos jubileus, portanto, a abertura do ano, as romarias propriamente ditas, porque em Roma há as basílicas e aos túmulos dos apóstolos, o Papa abre em Roma, abre em São Pedro, e outros cardeais abrem nas outras basílicas, por exemplo, um cardeal português, que já tinha quase 100 anos, mas que morava em Roma, que era o cardeal aqui chamado de Alpedrinha, o cardeal Dom Jorge da Costa, é um dos que vai abrir uma dessas portas das basílicas romanas, enfim, tudo mais acontece, as visitas às basílicas, o Papa também fará alguma dessas devoções, nesse aspecto tudo e com muita gente, não é? Ele vai fazer uma coisa nova que nós vamos ver agora, no dia, quem puder ver, no dia 24 de dezembro, quando for a abertura em Roma deste próximo jubileu pelo Papa Francisco, que é a abertura da Porta Santa. Esse rito. De porta, exatamente. Isso começa com o Papa Alexandre VI, precisamente, para este jubileu, que é uma porta tal e qual, mas empedrada, e que na altura é desmanchada e é aberta para que o Papa entre e assim, oficialmente, formalmente, começa o jubileu. E que depois, no final do ano, é encerrado outra vez. Isto é diferente das simples portas das igrejas jubilares. É a abertura daquela porta santa, isso é uma tradição, começa precisamente com o Papa Alexandre VI. Portanto, é assim um jubileu muito renascentista, onde a devoção não falta, onde aqueles perigos que aparecem sempre com estas concentrações de doenças e também está presente e que se tenta responder o melhor possível, em que também se vai alargando, enfim, aquele esquema de assistência
possível a tantos peregrinos. Tudo isso acontece e assim, se vai desenrolando ao longo do ano de 1500. Que terá em Roma, isto também é muito renascentista, algumas figuras especialmente marcantes. É nessa altura que, por exemplo, Miguel Ângelo, que trabalhou muito em Roma, vai terminar a famosa Pietà, aquela Senhora da Piedade, com Cristo no seu regaço, que está à entrada da Basílica de São Pedro, atualmente, e é exatamente terminada pelo Miguel Ângelo nessa altura. E, olha, também está em Roma, nesse ano de 1500, uma figura que também será renascentista, noutro sentido, em que vai recuperar muito da ciência, concretamente da astronomia dos antigos, que é o Nicolau Copérnico. O Nicolau Copérnico, não autor, mas um dos que vai propor este sistema que nós hoje aceitamos, heliocêntrico, portanto não é a Terra que está no meio, é o Sol, este sistema solar, e nós com todos os outros planetas em torno do Sol. Nicolau Copérnico também está em Roma e está ali em Roma até certamente a lecionar durante esse ano de 1500. São dois peregrinos muito expressivos deste espírito renascentista, quer nas artes, quer na ciência. Portanto, é um jubileu assim, que, enfim, mal pronunciava o que viria a seguir, divisões graves na cristandade, que a partir de 1517 vão aparecer, mas em 1500, não digo que parece que está tudo bem, mas é um jubileu com muita gente, com muitas cerimónias, muito vistoso, com estas componentes também pessoais que eu acrescentei, a inauguração da abertura da Porta Santa, como ela se faz até hoje, tudo isso é o jubileu de Alexandre VI de 1500. E marcante também por isso, por fixar na história, de facto, momentos e ritos que ficaram até aos dias de hoje, não é? Nestas celebrações jubilares que temos estado aqui a apresentar e que continuaremos de hoje a 8 dias. Muito obrigado, Dom Manuel Clemente, por estar no programa Eclésia, onde em cada semana comunicamos estes flashes da história dos jubileus, contando com a presença de Dom Manuel Clemente. Esta semana, o Grupo Vita apresentou o relatório sobre os seus primeiros 20 meses de trabalho, em que identifica 118 vítimas de violência sexual. Um dos objetivos do Grupo Vita é desenvolver na Igreja uma cultura do cuidado e de sensibilidade perante sinais indicadores de vulnerabilidade. É um trabalho que envolve concretamente os catequistas e professores de educação moral e religiosa católica. Um ano e meio depois de entrar em funções, o Grupo Vita, que acompanha situações de violência sexual de crianças e adultos vulneráveis na Igreja Católica, já assinalou 70 situações que remeteu à Igreja Católica e 25 que encaminhou para a Justiça. Os casos foram identificados através de entrevistas e comunicados após consentimento informado. São encaminhadas sempre para a estrutura da Igreja correspondente, seja a Comissão Diocesana, o Instituto Religioso, a Nunciatura, enfim, temos aqui várias situações diferentes. Sempre que o suspeito esteja vivo, apesar de poder já ter prescrito o crime do ponto de vista civil e penal, mas desde que esteja vivo ou na dúvida, porque às vezes não sabemos se está vivo ou se está morto, sinalizamos também sempre à Procuradoria-Geral da República e à Polícia Judiciária. Portanto, até ao momento sinalizamos à Igreja 70 situações e às estruturas eclesiásticas 20, e à PJ e à PGR sinalizamos 25. Quanto às compensações financeiras, o Grupo Vita, que também integra a Comissão de Instrução, escuta as pessoas que pedem as compensações e emite um parecer. Até ao momento foram pedidos tivemos 61 pedidos de compensação financeira, portanto, de facto, temos aqui uma maior prevalência em termos de pedidos por parte de pessoas do sexo masculino, 40 homens e 21 mulheres pediram estes pedidos. Atenção que este número 61 é um número um bocadinho à semelhança do que acontece com os processos de acompanhamento psicológico, que vai flutuando às vezes, ou seja, hoje podem ser 61 e amanhã podem ser 60, por exemplo, ou 62, porque nós temos pessoas que querem e depois dizem que não querem. O Grupo Vita informou que até ao momento já foram avaliados 8 processos relativamente a compensações financeiras.
As outras pessoas todas que já pediram a compensação financeira e que ainda não foram convocadas, ou já foram agora para janeiro, fevereiro, ou se lo-ão agora muito em breve, exatamente porque estamos a tentar que este processo seja de facto o mais célere possível, para que possa permitir então também, o mais rapidamente possível, a criação do segundo grupo de trabalho, que irá então pegar nestes pareceres desta Comissão de Instrução, definir então os montantes, portanto os montantes não estão ainda definidos, e por fim, salientar também que a data limite para a apresentação de um pedido de compensação financeira ficou definido que era o 31 de março, não é? Portanto, era 31 de dezembro, depois houve aqui uma adenda e prolongou-se até 31 de março. Entretanto, o Grupo Vita aposta na formação e no desenvolvimento de materiais que permitam capacitar os agentes educativos. A criação destes recursos vem também ao encontro daquilo que tem sido, no fundo, manifestado por todas estas pessoas com quem temos vindo a contactar em ações de sensibilização e de capacitação, que muitas vezes nos dizem: eu até queria abordar o tema, mas eu não sei como. Se houver uma ferramenta, se houver um recurso prático, é mais fácil. Para além dos agentes educativos, os programas de sensibilização também devem abranger as crianças e jovens. A responsabilidade de criar, de facto, não só uma igreja, mas toda uma sociedade mais segura e protegida é de todos nós, mas efetivamente aquilo que a literatura nos tem dito há alguns anos, 30 ou 40, de investigação feita noutros países, é que é importante também trabalhar com as crianças diretamente, não confundindo esta prevenção com o falar de sexo, mas sim falar de segurança. Não falamos em linguagem sexualmente explícita, falamos em regras de segurança. E é nesta lógica também que estamos então a desenvolver os 2 programas de prevenção primária que a Joana já adiantou e que também já foi partilhado com a comunicação social previamente. Portanto, estamos a desenvolver o programa Girassol para crianças dos 6 aos 9 anos de idade e estamos a desenvolver um jogo digital para crianças e jovens dos 10 aos 14 anos. Neste trabalho, o Grupo Vita já começa a ser contactado por instituições para lá da Igreja Católica. A Ruta Agulhas fala noutras igrejas cristãs e na Direção-Geral de Educação, com programas formativos para docentes. Estes movimentos têm surgido, vendo aqui, eu acho que isto é gratificante para todos nós, este trabalho como um trabalho que pode ser um exemplo no sentido de vir a ser seguido por estruturas da sociedade civil. E por isso, nós dizemos desde o início, eu já o dizia há ano e meio, acho que agora digo ainda com maior convicção, de que sentimos todos, que a Igreja está a dar aqui um exemplo à sociedade civil. Em maio, o Grupo Vita vai apresentar 2 programas de prevenção primária, iniciando ações de formação junto dos agentes da Igreja Católica que o solicitarem. Em novembro terá lugar um congresso internacional sobre este tema. Temos entre nós António Cordeiro, coordenador do Departamento de Educação Moral e Religiosa Católica, também a Rita Santos, ligada ao Departamento de Catequese, ambos no Secretariado Nacional de Educação Cristã. Obrigado por estarem entre nós. António Cordeiro, na verdade é um trabalho, é uma parceria que tem vindo a desenvolver com o Grupo Vita na linha desta capacitação dos docentes, também dos catequistas, e de tornar estes lugares educativos em ambiente seguro. Só faltaria acrescentar, obrigado pelo convite, cumprimentamos todos que nos estão a ouvir. Este tema, diria dizer que só faltava acrescentar prevenir. Portanto, falaram-se aqui, digamos, das palavras-chave que importa trazer para esta parceria, para este trabalho em conjunto com o Grupo Vita. Estamos a falar de prevenção, estamos a falar de ambientes seguros. Nós, e o que eu vou dizer agora serve também para a catequese. O Secretariado Nacional de Educação Cristã foi contactado pelo Grupo Vita para tratar connosco aquilo que depois quer também alargar, ou quis alargar, a todos os setores da Igreja. Na área da educação, o que nós procuramos com o Grupo Vita foi chegar aos agentes educativos, nomeadamente os professores de Educação Moral e Religiosa Católica, e os catequistas, e também chegar à escola católica. O que é que se definiu como prioridade? A formação. E, portanto, a tal capacitação dos nossos agentes para trabalhar, ou melhor, no seu trabalho, serem proativos e estarem atentos a estas situações dos abusos das crianças. Esse trabalho foi feito diretamente com as estruturas diocesanas, e agora reporto-me ao Secretariado de Educação Moral e Religiosa Católica, que não tem professores, e, portanto, quem articula diretamente com os professores são as estruturas diocesanas, e com eles, com o apoio e com todo o trabalho
do Grupo Vita, organizámos 12 horas formativas que tinham, de facto, a incidência destas 12 horas de formação situava-se em 3 verbos importantes. Conhecer, prevenir e agir. Desde logo a capacitação e, portanto, levar, sendo os professores de Educação Moral e Religiosa Católica, agentes privilegiados, porque estão em contato com as crianças durante muito tempo, além do tempo, desse muito tempo, também a quantidade, o número de alunos que, por vezes, um professor de Educação Moral e Religiosa Católica tem, e, portanto, são pessoas que, de certa forma, são relevantes neste processo e o primeiro passo é capacitar. Nós sabemos, até pelos estudos que o Grupo Vita desenvolveu, sabemos que, e nos quais estiveram envolvidos também um bom grupo de professores, num mais genérico, num dos inquéritos, 784 professores, num mais específico, 214. E também uma das conclusões é que, de facto, os professores sentem com algumas competências e capacidades para tratar destas problemáticas, mas, por outro lado, sentiu-se a necessidade de continuar esse caminho de capacitação, sobretudo para, depois de uma forma mais informada, saber como proceder em determinadas situações que são identificadas. No ambiente da catequese, a nível da educação moral religiosa católica, estamos num ambiente mais estruturado de estrutura e de equipamentos educativos, não é? Dos ciclos de ensino, num ambiente de catequese mais no âmbito das comunidades cristãs e das paróquias, e também aí há esta proximidade e este trabalho conjunto, não é? Sim, nós também, o nosso acesso é aos secretariados diocesanos e, portanto, também fizemos uma formação para os secretariados diocesanos, se bem que com isto tudo também muitas dioceses já estavam muito conscientes, muito sensíveis a este assunto e, portanto, já algumas por si já estariam a ter alguns procedimentos neste sentido também, mas muito mais no sentido não de meter medo, não é? Do agora não podemos fazer nada, muito no sentido de nós somos um ambiente seguro, somos um local seguro, a igreja é um local seguro e, portanto, vamos mostrar esta confiança também às famílias, a todas as pessoas que recorrem a nós e que estão connosco. Porque, é capacitar também para estar atento a sinais, não é? Saber identificar determinadas situações que podem indiciar, não apenas, não é no ambiente tantas vezes da aula ou do encontro, mas situações até da vida particular. Exatamente. Dos Muitas adolescentes crianças, e jovens. até ao contrário, o momento que têm de carinho e de alguma ternura até é com a catequista ou com o catequista na paróquia, porque os pais são ocupados, porque têm outros filhos, porque são pessoas frias, é indiferente. Mas na catequese, eu diria que da experiência que tenho, em todos os grupos de catequese há sempre aquela criança mais mimosa, que quer ali um bocadinho mais de miminho. E isso não significa que haja algum problema de violência, mas pode significar que sim. E, portanto, aqui é um bocadinho nós sensibilizarmos os catequistas para estarem atentos a algum sinal, a alguma forma, porque, de facto, o catequista é um porto seguro a maior parte das vezes. Claro, e é essa imagem que tem que passar também. Um resultado ou um elemento desta parceria é nomeadamente, o acompanhamento dos manuais. Sei que há materiais novos, educativos, e o Grupo Vita também esteve atento, não é, na leitura destes manuais e, ao que parece, o resultado é positivo. É positivo. Vamos olhar essa participação como uma necessidade que sentimos a determinada altura. Repare que nós estamos a caminho. Nós estamos a falar de um grupo que foi constituído há pouco mais de 1 ano e meio e, portanto, todo o seu trabalho se envolve neste período de tempo. Nesse caminho, passou pela tal formação de que falávamos, a determinada altura entendemos, estávamos também nos nossos processos de elaboração de recursos, que era importante, dado também as nossas temáticas específicas, que o Grupo Vita olhasse os nossos manuais. E qual é o grande objetivo? É percebermos se aqueles conteúdos, a forma como estão a ser ditos, a sequencialidade dos conteúdos, os destinatários e, digamos, depois aquele ambiente que é o do escolar, se esses conteúdos estavam claros, se eram carenciavam ou eram carentes de alguma reformulação e, portanto, foi uma experiência muito positiva também a esse nível. E digamos que colhemos bons pareceres sobre aquilo que nós elaboramos.
Rita, e também olhando a conferência de imprensa do Grupo Vita esta semana, ficou estes materiais, estes procedimentos poderão também inspirar outras estruturas da nossa sociedade. Sem dúvida, é um trabalho que sim. está focado e foi pedido pela própria Igreja, mas os materiais, entretanto, elaborados estão também, e o Grupo Vita disse-o, disponíveis para outras todos. Estruturas. Sim, exatamente. E é importante nós também termos essa sensibilidade, até porque os catequistas, têm uma formação inicial como catequistas, mas, por exemplo, eu sou contabilista, não tenho formação pedagógica, nem psicológica, nem nada disso, e, portanto, tenho aqui um porto de abrigo e um apoio que me pode ajudar muito neste sentido. E, portanto, mas isso também tem muito que ver com a minha iniciativa, não é? Eu, como catequista, que quero ter esta iniciativa e quero fazer este caminho. E também me cabe a mim não ficar só de braços cruzados à espera e também incentivar o meu prior, incentivar na diocese, procurar ajuda se for necessário, isso tudo, mas ter esta capacidade de perceber que esta segurança e esta ideia que nós somos uma família, a Igreja, e uma boa família, é parte de nós. E, portanto, somos nós que temos que fazer também esse trabalho e esse esforço de caminhar em conjunto, também em parceria com outras entidades, até porque temos os escoteiros, temos na comunidade paroquial existem diversos movimentos onde os catequistas se inserem, mas nós somos todos família, não é cada um no seu grupo. Penso na comunidade educativa das escolas também haverá talvez esta possibilidade de partilha ou de interesse, não sei aí se há comunicação a nível de outros grupos. Há comunicação, desculpem, há comunicação porque desde logo o professor nunca trabalha separado só. Ele está num conselho de turma onde é convidado a fazer este trabalho conjunto e, por vezes, e essa é a percepção que vamos tendo, o professor de Educação Moral e Religiosa Católica é uma referência também nesta capacitação, nesta competência que tem, desde logo para acolher, para escutar e também para ter, digamos, os meios necessários para depois dialogar e, eventualmente, se for o caso, denunciar alguns casos que mereçam essa atenção particular. Claro. Muito bem, obrigado por esta partilha e continuaremos certamente também aqui no programa e na Agência Eclésia a acompanhar esta parceria, este trabalho que vai sendo desenvolvido. Obrigado. Obrigada. É tudo por hoje, obrigado pela sua atenção, tenha uma muito boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.